Olá, vamos dar continuidade ao nosso programa de Saber Direito, o nosso curso de Direito Constitucional Eleitoral. E agora, com o Saber Direito Responde. Aqui na bancada nós temos dois estudantes, uma estudante do curso de jornalismo, outro estudante do curso de Direito. Além disso, nós vamos contar com a participação também dos internautas. Então, nós temos dois estudantes aqui. A Natália, estudante de jornalismo. Natália, tem alguma pergunta? Professor, usar símbolos nacionais como forma de manifestação partidária é constitucional? Vamos lá, Nós temos na nossa Constituição, na nossa pátria, vários símbolos nacionais, O mais importante, talvez o principal deles, seja a bandeira nacional. E aí é importante utilizar, ou pode ser utilizada a bandeira nacional em algum evento de cunho político partidário? Olha, pode ser utilizado sim, não há nenhuma ilicitude, nenhuma inconstitucionalidade nesse sentido. Mas antes o contrário, O direito eleitoral e os partidos políticos fazendo o direito eleitoral, uma campanha eleitoral, utilizando os símbolos nacionais, nada mais justo. Agora vamos, a alguma pergunta dos nossos internautas mandados via WhatsApp. Olá, meu nome é Johanna Fernandes, eu sou estudante de Direito do 7º período na Faculdade Católica, Brasília, Distrito Federal. Professor, existe alguma possibilidade de alguém exercer direitos políticos no Brasil sem que tenha nacionalidade brasileira? Então, Johanna, no Brasil, via de regra, para exercer os direitos políticos, de acordo com o artigo 14, parágrafo 3º, parágrafo 3º, inciso 1, é necessário que a pessoa seja brasileira, que tenha nacionalidade brasileira, brasileiro nato, naturalizado. Vamos só lembrar, que alguns cargos eletivos são privativos de brasileiro nato. Agora, a sua pergunta é se algum estrangeiro, pode exercer os direitos políticos no Brasil. Há só uma possibilidade disso acontecer, e é o português equiparado a brasileiro naturalizado. Esse português, ele vai desistir de exercer os seus direitos políticos lá em Portugal para exercê-los aqui no Brasil. Então, nesse caso, ele vai ser equiparado a um brasileiro naturalizado. Pode se candidatar a todos os cargos? Quase todos, Pode se candidatar a vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador de estado, senador, Mas não pode, em absoluto, se candidatar ao cargo de presidente da República e nem ao cargo de vice-presidente da República. Do mesmo jeito, o brasileiro, ele pode ir para Portugal, desistir dos direitos políticos dele aqui no Brasil para exercê-los lá em Portugal. Se esse direito for garantido ao brasileiro lá, o português poderá também fazê-lo aqui no Brasil sem qualquer tipo de impedimento. Tudo bem? Espero ter respondido, hein? Arthur, também tem uma pergunta? Professor, sobre a vedação da possibilidade de alteração das normas eleitorais de forma casuística, não se poderia considerar que as respostas às consultas eleitorais feitas ao Tribunal Superior Eleitoral poderiam criar inovações inesperadas no processo eleitoral? Excelente pergunta. Como nós vimos na nossa primeira aula, as normas eleitorais, alterações nas normas eleitorais podem ser feitas a qualquer momento. Essa norma vai entrar em vigor de forma imediata, na própria publicação, só que ela não será aplicada à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência, correto? A pergunta sua, Arthur, é o seguinte: mas se o TSE vai responder pergunta, ele pode responder, a Justiça Eleitoral pode responder perguntas? Pode. E ele respondendo perguntas, tem algum limitador dessa pergunta? Isto é, ele respondendo isso, altera a sua jurisprudência. E aí também não estaria violando, de certo modo, esse princípio da anualidade? Arthur, essa é uma preocupação muito grande da Justiça Eleitoral e também do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo falou, olha, alterações na jurisprudência só podem valer para a eleição seguinte. Vamos imaginar, na eleição agora em curso, tem alguma eleição, o TSE vem ali com alguma linha de entendimento. Se ele modificar essa linha de entendimento, só
pode valer para a eleição seguinte, tá certo? Outro cuidado que o TSE tem é que, iniciado o processo eleitoral, ele não responde consulta. Né? Então, pode ser formuladas consultas ao TSE a qualquer momento, mas o TSE não vai responder as perguntas depois que iniciado o processo eleitoral, ali, né, com as convenções partidárias. Nesse caso, feita alguma pergunta, alguma consulta, ou o processo, a consulta vai ser extinta sem resolução do mérito, isso é, sem responder, né, o mérito, a pergunta, ou ela vai ser suspensa, né, até passar o período eleitoral, e aí sim o TSE poderá responder aquela questão. Tudo bem? Perfeito. Ótimo. Nós temos mais uma pergunta aí dos nossos internautas. Vamos ouvi-las. Meu nome é Rafael Mariano, curso Direito, atualmente no 3º semestre da Faculdade UPS, em Brasília. E professor, tem uma pergunta. Os magistrados podem se candidatar a cargos eletivos? Excelente pergunta. Os magistrado, né? Juízes, desembargadores, ministros, podem se candidatar a cargos públicos eletivos? Enquanto no exercício do cargo, não. Né? Se ele quiser se candidatar a algum cargo público eletivo, ele deve ou pedir exoneração, né? Então chega lá, pede exoneração, vai, agora quero seguir outra carreira. Beleza, só pedir exoneração. Ou, que é mais comum, aposentadoria. Ele se aposenta, aí sim ele pode se candidatar. Nesse caso, se orienta que ele se aposente ou peça exoneração, faltando 6 meses antes das eleições. E nesse mesmo período, 6 meses antes das eleições, ele se filie a algum partido político. Vamos lembrar, né, que para se candidatar no Brasil, essa pessoa deve estar filiada a algum partido político. Não é isso? Bom, vamos a outra pergunta, acho que eu respondi, né, essa. Vamos a outra pergunta também da Natália, e apenas uma explicação, Natália, me permita antes, que o pessoal do direito, a Natália aqui do jornalismo. Por que isso? Porque o jornalismo, né, em questão de direito eleitoral, é muito importante. Por quê? Muitos jornalistas, aliás, a maioria aí, cobre, né, a vida política dos candidatos, cobre a questão política do país, e é importante nós termos, né, uma visão diferenciada também, e por que não, né, uma interdisciplinariedade aqui no nosso saber direito. Não deveria haver mais referendos para a população participar e ser ouvida em relação aos projetos de lei que acontecem no nosso país? Ótima pergunta. A pergunta ali tem a ver, né, com a questão da democracia direta, né, a participação direta ali da população. Na nossa aula, né, eu falei que essa participação direta, ela pode ser feita por plebiscito, por referentes, são as consultas populares, ou mesmo, né, pelo projeto, iniciativa popular de lei. Né? Natália, eu concordo com você na sua pergunta, né? Nós deveríamos ter mais consultas populares, seja referendo, seja plebiscito? Sim, nós deveríamos ter mais, né? Não só com projetos de lei, né? Às vezes tem, né, salvo engano, a Câmara dos Deputados, ela tem lá links, né, no site dela, na página dela, na internet, que a população pode entrar para propor projetos de lei, assuntos, né, de projetos de lei, e também comentários sobre algum projeto de lei. De vez em quando tem algumas votações. Né? O grande problema ali que eu vejo, né, dos sites é os chamados robôs. Né? Vai lá e, de repente, é uma equipe para votar, ou alguém para votar. O que seria mais razoável? Consultas, né, feitas num período de eleição mesmo, e a Justiça Eleitoral faria esse controle, né? Faz as perguntas, vai ter equipes defendendo o voto sim, vamos imaginar o sim, equipes defendendo o voto não, tudo isso registrado na Justiça Eleitoral. Infelizmente, nós temos muito poucas consultas, né, populares. Então, vamos mais uma pergunta aí dos nossos internautas. Qual o motivo de não termos candidaturas avulsas no Brasil? No Brasil, nós temos uma impossibilidade constitucional. O artigo 14, parágrafo 3º, né, nos seus incisos, coloca lá que uma das condições de elegibilidade é a filiação partidária nos termos da lei.
né? E aí nós temos a Lei 9.096, Lei 9.096 de 95, que é a Lei dos Partidos Políticos. Essa lei estabelece, olha, para se candidatar, a pessoa deve estar filiada pelo menos 6 meses antes das eleições. Ela tem que estar filiada a algum partido político. E mais precisamente, né, no nosso caso, imaginem vocês, Arthur, Natália, 513 deputados federais sem partidos. Como que o presidente da República vai apresentar um projeto político para 513 independentes? Vamos imaginar, se hoje já é difícil governar, na Câmara dos Deputados nós temos algo em torno de 20 e poucos partidos representados. Já é difícil governar. Agora imaginem governar com 513 ilhas, com 513 pessoas, né, deputados federais, totalmente independentes. Seria algo quase que ingovernável, né? Por conta dessa dificuldade toda, é que no Brasil, hoje, por norma constitucional, nós não podemos ter candidaturas avulsas, tá? Apenas candidatos, né, que estejam filiados a algum partido político. É evidente, né, nós temos ali alguns questionamentos dessa norma, principalmente com o Pacto de São José da Costa Rica, né? Mas, ordinariamente, agora, o que prevalece na doutrina e na jurisprudência é a necessidade de o candidato estar filiado a algum partido político. Certinho? Bom, vamos para um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho, aguardamos por vocês. Olá, voltamos. Falei para vocês que era rapidinho, né? Estamos aqui com os nossos colegas, nossos estudantes de Direito, o Arthur, né? Jornalismo, a Natália. Arthur, tem mais uma pergunta? Sim, professor. Considerando, sobretudo, o princípio da igualdade entre todas as pessoas, não seria interessante que os parlamentares também fossem submetidos às regras de desincompatibilização para concorrerem à renovação de seus mandatos eletivos? Olha, excelente pergunta, não é, Arthur? Arthur perguntando, olha, a pessoa é deputada federal, né? Quer se candidatar novamente a deputada federal, por que que ela não tem que se afastar? O que é pior, Arthur? Às vezes você é senador, né? Senador da República, mandato de 8 anos, na metade do mandato ali, se candidata a governador de algum estado da federação, do estado dele, né, de origem, e ele não precisa de se desincompatibilizar. Vale dizer, né, ele continua senador, continua ocupando o cargo de senador e todas as regalias ali, prerrogativas do cargo de senador e se candidata, né, a governador, a prefeito, prefeito não, né, o presidente da República, sem essa necessidade de desincompatibilização. Ao passo que o governador de estado, o prefeito, ou mesmo o presidente da República, se quiser se candidatar a outro cargo, ele tem que renunciar àquele cargo 6 meses antes. Arthur, tem uma questão aí, eu vou te responder, tá? Mas com uma pergunta. Uma pergunta primeiro, só a gente introduzir. É fácil ou difícil cortar na própria carne? Difícil. Difícil, não é? Você pegar ali e cortar a carne é complicado, né? Vai num hospital, o médico lá corta sem nenhum problema, né? A gente mesmo fazer isso dói pra caramba, a gente não faz. É mais ou menos isso que acontece. Quem faz a norma é o Congresso Nacional. São os deputados, são os senadores. Imagine ele fazer algo para prejudicá-lo, né? Ele vai fazer algo, vamos imaginar um deputado, um senador, 8 anos, na metade do mandato ali, ele tem que renunciar a 4 anos para poder se candidatar, né? E poder, talvez, ganhar a eleição. Se ele ganha a eleição, ótimo. Se ele perde a eleição, dançou, vai perder 4 anos do mandato dele. Aliás, minto, né? Às vezes até mais que 4 anos do mandato dele. Então, por conta disso, né, é uma questão bem pragmática. Eles não fazem essa norma, né, porque é algo que vai cortar na própria carne, vai causar um estrago enorme para eles. Apenas isso. Concordo com você que talvez esse aí seria o mais
viável, né? Assim, melhor democraticamente, que eles se afastassem, ou pelo menos não renunciassem, mas que afastassem do cargo. Acho que seria mais adequado. Só que cortar na própria carne é algo, né, complicado. Certinho? Vamos para uma pergunta dos nossos internautas. Por que os chefes do Poder Executivo não precisam renunciar aos cargos para se candidatarem à reeleição? Olha, Rafael, né? Por que que vamos imaginar, né, o vereador, presidente da República, governador, prefeito, terminando ali o mandato, ele quer candidatar à reeleição. Desde a emenda 16, né, da Constituição Federal, foi permitido, né, que os chefes do Poder Executivo candidatassem a uma única reeleição no período subsequente. No período subsequente, ele pode se candidatar uma única vez. E aí a pergunta do Rafael, por que eles não têm que renunciar ao mandato? Por uma questão de organização, apenas isso, uma questão de organização do poder. Imagine o seguinte, o presidente da República vai se candidatar à reeleição. Aí a norma constitucional fala, olha, beleza, pode candidatar à reeleição, mas você deve renunciar 6 meses antes das eleições. Beleza, ele vai lá e renuncia. Quem assume? O vice-presidente. Aí pergunta para o vice-presidente, olha, você vai candidatar à reeleição? Eu também. Então o vice-presidente deveria o quê? Renunciar. Então os dois renunciariam. E agora, quem assume? O presidente da Câmara dos Deputados. Mas geralmente o presidente da Câmara dos Deputados também é candidato à reeleição na Câmara dos Deputados, né? Deputado federal. Sobra para quem? Para o presidente do Senado. Se o presidente do Senado estiver na renovação, beleza, ele, né, também tem que renunciar. Quem vai assumir? Presidente do Supremo Tribunal Federal. E a Constituição fala que ele assume e convoca eleições indiretas no prazo de 30 dias. Olha a bagunça que ia ficar. Nós teríamos uma mini eleição dentro de uma eleição. Se fosse no pleito municipal, a bagunça, gente, ia estar instalada assim, você não tem noção. Porque o prefeito também deveria renunciar 6 meses antes. O vice-prefeito deveria, né, assumir, mas ele vai candidatar à reeleição. Então ele também renuncia. O presidente da Câmara de Vereadores também vai candidatar à reeleição, também vai renunciar. Quem vai assumir? A gente ia ter que ler a lei orgânica de cada município. Algumas leis orgânicas falam que é o juiz que assume. Só que aí esse juiz que vai assumir é o juiz eleitoral na cidade. Então, olha só a bagunça que nós teríamos. O juiz eleitoral, que vai ser prefeito, geralmente é um juiz para várias cidades, então correríamos o risco de termos o juiz eleitoral prefeito de várias cidades, né? E, ao mesmo tempo, ele também iria presidir o processo eleitoral naquelas cidades. Uma bagunça, uma balbúrdia generalizada. Então, por isso, não é que esse candidato, né, esse detentor de cargo no Poder Executivo, querendo candidatar à reeleição, ele não precisa renunciar ao cargo, né? Ele vai continuar ali exercendo o cargo sem qualquer tipo de impedimento. Penso que já respondi, não é isso? Vamos à próxima pergunta, Natália. Professor, o que o país tem que fazer para melhorar essa ampliação do conhecimento da Constituição por toda a população? Como que a gente faz, né, para que a população tenha mais acesso, né, ao direito em si? Olha, nós temos alguns caminhos que já percorremos a partir de 88. Às vezes a gente tem que fazer essa análise prospectiva. A gente tem que ver de onde a gente saiu, para onde nós estamos hoje e aonde nós queremos chegar, né? Se a gente for analisar dessa forma, de 88 para cá, esse ensino da Constituição, esse conhecimento político constitucional, ele está sendo um pouquinho ampliado, né? Um colega meu fala, olha, é complicado no Brasil, que atualmente o pessoal está sabendo mais os nomes dos ministros do Supremo
Tribunal Federal, né, do que dos jogadores da seleção brasileira masculina de futebol. E está quase nesse sentido, nesse rumo aí, né? A TV Justiça, nesse caso, ela já cumpre um papel muito interessante com seus programas voltados a isso. O próprio Saber Direito, né, está nessa linha e a gente procura fazer um programa lógico, voltado para o direito, mas com um linguajar, né, mais acessível. Então, a população vai tendo um acesso melhor. Além disso, a própria ensino de algumas teorias constitucionais, né, no ensino médio, no ensino fundamental, seria importante, algo voltado à própria cidadania. Como trabalho na Justiça Eleitoral, nós temos um programa, Natália, chamado Jovem Eleitor. Nesse programa, né, ou através desse programa, são feitas visitas às escolas e são feitas palestras, organizadas eleições, né, informais ali na escola, com alunos se candidatando e apresentando, inclusive, uma plataforma, né, política. Então, nesse ponto, desenvolvendo mais programas iguais a esse, eu acredito que nós vamos chegar, né, nesse ponto em que a maioria da população vai ter um conhecimento mínimo, não precisa ter conhecimento aprofundado, né? Conhecimento aprofundado nós vamos ter na academia. Agora, um conhecimento mínimo de cidadania, esse cidadão precisa ter. Respondido? Ótimo. Então, vamos para mais uma pergunta dos nossos internautas. Professor, a inelegibilidade do prefeito itinerante se estende aos governadores? Ótima pergunta da Johanna, né? Prefeito itinerante, né? Só para lembrar, eu sei que você sabe, né? Sei que você sabe, acompanhou a gente aqui, mas só para relembrar. O que é o prefeito itinerante? Tem cidades no Brasil que são próximas umas às outras, né? Bem próximas mesmo, né? O candidato, a pessoa está eleita no município A, é reeleita no município A. De repente, não pode disputar a terceira eleição consecutiva ali. O que ele faz? Ele muda de domicílio eleitoral para o município B, está ali próximo, bem pertinho. Aí ele candidata no município B, é eleito no município B, candidata à reeleição no município B, foi reeleito. Aí o que ele faz agora? Candidata de volta no município A. E fica, né, como diria ali Lulu Santos, né, num indo e vindo infinito, como uma onda no mar. Vai e volta, sempre. E aí? A Justiça Eleitoral entendeu, olha, não pode. Esse prefeito itinerante é vedado pela Constituição Federal. Não pode. O Supremo Tribunal Federal foi lá e falou, realmente, não pode. Prefeito itinerante não pode. E Johanna pergunta, e o caso do governador? Ele poderia? Porque é um instituto chamado, né, prefeito itinerante. O governador poderia fazer isso? Olha, nós temos, né, Arthur, no direito, chamada a questão da analogia, né? Aonde existe a mesma razão, deve existir o mesmo direito. Aonde nós temos a mesma razão, o mesmo direito deve ser aplicado. Então, né, respondendo, Johanna, precisamente, né, especificamente, o governador também não pode ser governador itinerante. Um exemplo, né, não pode candidatar no estado de Goiás, é eleito no estado de Goiás, reeleito no estado de Goiás, de repente vem para o Distrito Federal. Vou candidatar também a governador aqui. Não pode, tá? Então, governador itinerante também é vedado pela nossa norma constitucional. Uma pergunta, Arthur? A exceção da inelegibilidade reflexa relativa aos parentes ou que estejam exercendo cargos eletivos não gera uma vantagem desproporcional aos pleiteantes desses cargos eletivos? Bom, Arthur, eu acho que não, né? Eu vou explicar, mas respondendo agora, eu acho que não fere, na minha ótica, na minha visão, ok? Não fere. Olha só, o parente do presidente da República, pela inelegibilidade reflexa, ele não pode candidatar a nenhum cargo aqui no Brasil, correto? Está inelegível enquanto o parente dele, né, for presidente da República. Da mesma forma, os parentes, até segundo grau, né, do governador, são inelegíveis no território daquele estado. Do prefeito, da mesma forma, são inelegíveis naquele
território, certinho? Aí nós temos a exceção, algumas exceções, né? O titular renunciar 6 meses antes da eleição, beleza, os parentes podem se candidatar, ou, se porventura, vamos imaginar que o parente do governador já é deputado federal, o parente do presidente da República já é senador. Então, nesse caso, ele pode se candidatar à reeleição nesse cargo. Então, vamos imaginar, né? O parente do prefeito é vereador. Então, nada impede que ele se candidate a vereador novamente. O que ele não poderá fazer? Candidatar a vice-prefeito ou candidatar a prefeito. Por que eu entendo que não viola essa norma? Porque ele já ocupa esse cargo. Já está ocupando aquele cargo, ele já é conhecido. Né? O parente dele que está ocupando aquele cargo não precisa fazer tanto esforço para que ele seja reeleito. Certo? Lembrando que a inelegibilidade reflexa, ela impede exatamente que esse titular utilize do seu cargo para favorecer, né, o seu parente. Então, como ele já ocupa um cargo, eu penso que não vai violar. Tudo bem? Bom, estamos chegando ao final aqui desse programa nosso, essa semana inteira com vocês no Saber Direito, e agora encerrando, né, com o Saber Direito Responde. Agradecer a presença da Natália, do Arthur, dos nossos internautas que mandaram as perguntas, de você, né, que está nos escutando, está nos assistindo, seja na TV Justiça, seja, né, no YouTube ou outra mídia social aí, e nos acompanhou tudo isso. Quero agradecer do fundo do coração a toda a equipe, né, da TV Justiça, especificamente do programa Saber Direito. Para mim foi uma honra, aliás, para mim foi a realização de um sonho, tá? Sempre eu assistia, eu era acadêmico, eu já assistia, e para mim estar aqui hoje realizando esse sonho meu, eu me coloco à disposição de vocês sempre que for necessário. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até um próximo, né, até breve. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.